Olá, tudo bom? Aqui é Sérgio Júnior. Dá início à gravação da análise para essa próxima semana, que começa dia 14 de junho de 2021. Hoje eu separei os ativos que vocês enviaram pelo Instagram para analisar e passar as minhas expectativas para o decorrer dos próximos dias. Mas antes de começar, peço aí para deixar um like no vídeo e se você for novo por aqui, faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber uma notificação toda vez que eu subir algum vídeo novo. E se estiver assistindo pelo celular, não esquece aí de deixar o celular na horizontal para você não perder aí nenhum detalhe da análise, beleza? Bom, vamos começar aqui então. Vou analisar nessa ordem aqui os ativos que vocês enviaram aí essa semana no Instagram, né? Agradeço aí quem enviou. Aproveitando aí, fica o convite para seguir aqui meu Instagram, Trader Sérgio Júnior. Toda quinta-feira, no finalzinho da tarde, eu abro um Stories com a caixinha para vocês enviarem aí os ativos que vocês querem que eu faça análise aqui no final de semana. Então, o Stories roda 24 horas, final da tarde de quinta até final da tarde de sexta. Pode mandar aí os ativos que você quer ver eu analisando aqui no vídeo do final de semana. Então, dá início aqui, vou seguir aqui a ordem da lista, começar pelo índice Bovespa. No gráfico aqui diário, o mercado ele havia feito o rompimento aqui dessa região bem importante de resistência. Aí um tempo atrás conseguiu fazer o rompimento. A expectativa é agora que ele faça uma correção aí para testar a região que foi resistência no passado, vir testar como suporte. Além dessa região horizontal, temos também aqui uma LTA, que é uma região de suporte. Então, expectativa de queda para os próximos dias. Aqui no gráfico de 4 horas, ele está trabalhando dentro de um canal de baixa. Aqui foi o topo máximo, corrigiu, tentou continuar, não conseguiu, topo abaixo do anterior e vem corrigindo. Então, a expectativa é que ele continue essa correção para testar essas regiões de suporte. Então, expectativa de queda. Está armando aqui um possível padrão de continuação, uma bandeira de alta, mas para confirmar ele tem que fazer o rompimento da região de resistência, ele tem que romper aqui essa LTB. Padrão de é um padrão de continuação, padrão bandeira é o quê? Quando o mercado está numa tendência de alta, para de subir, faz uma correção, essa correção fica dentro de um canal de baixa, e quando o mercado rompe a resistência do canal, quando ele consegue fazer o rompimento, aí confirma o padrão e a expectativa é uma continuação de movimento. Bandeira de alta é um padrão bem comum aí no mercado financeiro. Então, até lá, até que ele faça o rompimento da resistência, a expectativa é que ele continue esse movimento de correção para testar as regiões de suporte aqui do gráfico diário. O mini dólar veio testar a região lá de suporte. A princípio tinha aqui uma outra região horizontal de suporte, ele bateu, respeitou, voltou a testar, conseguiu romper e foi testar a próxima região de suporte é essa daqui. E agora ele vem corrigindo expectativa de alta para os próximos dias, para que ele venha, aqui estamos no gráfico diário, que ele venha testar essa região que foi suporte no passado, venha testar como resistência. E pode acontecer dele repetir o que ele fez aqui já no passado. No passado ele conseguiu romper essa região aqui, ele veio testar, ele conseguiu romper, veio testar ela como resistência e voltou a subir, e voltou a trabalhar acima, então foi um rompimento falso. Pode ser que ele repita esse mesmo movimento aqui, veio testar, rompeu, vem agora testar como resistência e se voltar a trabalhar acima vai ser um rompimento falso igual ele fez aqui no passado. Mas para isso ele tem que primeiro testar essa região como resistência e conseguir romper. Igual ele fez aqui, veio testar e conseguiu romper. Então pode ser que ele faça isso, caso faça a expectativa é que ele volte a subir aí para testar as próximas regiões de resistência, porém essa é a mais próxima, é onde o mercado deve vir, testar em 5,21 aproximadamente aí na casa dos 5,20, 5,21. Então, expectativa de alta pro mini dólar nos próximos dias. O ouro aqui no gráfico semanal, aí eu acabei de falar da bandeira, a possível bandeira de alta aqui no mini índice da Bovespa. O ouro ele tá com uma bandeira de alta aí no gráfico semanal, tô comentando dela já há um bom tempo, há meses que eu venho comentando, desde quando ela ainda estava trabalhando dentro do canal de baixa aqui. E ele conseguiu romper e confirmou o padrão, movimento de alta, correção dentro de um canal de baixa, conseguiu romper, a expectativa é de um movimento de alta, mas isso num cenário mais a longo prazo. Após aí, lembrando que estamos no gráfico semanal, após 4 semanas de alta, o mercado está ameaçando aqui uma correção do último movimento de alta. Ele fez todo esse movimento de alta aqui e deve aí fazer uma correção para depois
continuar subindo. Então, expectativa de queda aqui para o ouro, de uma correção, né, desse movimento maior, mas expectativa de queda aí nos próximos dias para depois talvez aí continuar subindo com o cenário aqui do gráfico semanal, algo bem a longo prazo, o gráfico semanal, então é algo que vai semanas e até meses, até tudo acontecer. Então, como eu falei, para os próximos dias é a expectativa de queda dessa correção, desse último movimento forte de alta aqui, então deve corrigir para os próximos dias até semanas. O Zatec, o índice americano Nasdaq, aqui no gráfico diário, voltou a testar essa região importante de resistência, fez um topo duplo aqui no passado, caiu e voltou a testar, tá dentro aqui da região. Vamos mexer aqui no gráfico de 4 horas, não, ainda não, gráfico diário, porque eu quero comentar algo aqui interessante. Ó. No passado ele tinha deixado esse topo, ele veio testar a região, fez um topo duplo e rompeu esta LTA, rompeu e deu um movimento forte aqui de queda. Agora ele vem de novo, tá aqui na mesma região, está vindo testar e eu marquei aqui uma LTA também acompanhando esse movimento, assim como eu marquei aqui no passado, marquei agora também nesse último movimento. Por quê? Porque se o mercado respeitar de novo o que ele fez aqui no passado, se ele fizer agora aqui e romper a LTA, aí temos uma oportunidade boa aqui para estar procurando venda, igual ele fez aqui no passado. Ele veio testar a LTA, rompeu e deu um movimento forte de queda, que ele pode, mas ele tem que continuar respeitando, ele não pode romper essa região. E fizer o rompimento da LTA, vai gerar aí oportunidades de venda. Então ficar de olho nisso. Aqui eu não vejo compra, ele está bem numa região importante de resistência, onde no passado ele veio testar e caiu, veio testar a região e caiu, então pode ser que ele teste essa região e volte a cair. Então, probabilidade maior de queda, eu não vejo compra aqui, a não ser que ele de fato faça um rompimento. Para pensar em compra aqui, ele teria que romper, corrigir e aí pensaria em compra numa possível continuação. Enquanto isso não acontece, vou ficar de olho, como eu falei, se romper a LTA, a resistência, o suporte da LTA, fizer o rompimento aqui após testar essa resistência, vai gerar aí oportunidades de venda. E o USA índio também aí, índice americano, Dow Jones, cenário parecido, vem aí de uma tendência forte de alta, parou, não está conseguindo fazer novas máximas, ó, aqui no gráfico de 4 horas vê que está perdendo a força, ó, esse foi o topo mais alto, voltou, tentou continuar, não conseguiu, e está meio lateralizado aí nos últimos dias, está sem força para continuar subindo, porém ele tá testando uma LTA importante aqui. Então, caso o mesmo cenário ali do Zatec, do Nasdaq, caso ele consiga romper essa LTA, vai ficar interessante para procurar venda, porque aí ele deve fazer um movimento de queda maior para vir testar as próximas regiões de suporte, que são essas duas aqui. Então, ficar de olho nisso. Não vejo compra aqui também não. Ficaria de olho aí em venda tanto no Nasdaq quanto no Dow Jones, mas ele tem que romper essas LTA aí. E o índice japonês, o Nikkei, aqui no gráfico diário, o mercado trabalhando dentro de um canal de baixa, pegando aqui as máximas, as mínimas, um canal de baixa, porém ele formou agora aqui uma LTB secundária, aqui é a LTB primária, a resistência do canal é uma LTB primária, e agora ele formou uma LTB secundária, que é justamente onde o mercado vem testando aí nos últimos dias. Expectativa de queda, ele está perdendo a força, ele não veio nem mais testar a primária, então ele começou a parar antes, ó, parou antes da primária e caiu, e agora está testando a secundária, testando a secundária de novo, não está com forças aí para ir testar a primária aqui em cima, então a expectativa de queda no gráfico de 4 horas, ó, o cenário aqui do rompimento da LTA que eu comentei ali no Nasdaq e no Dow Jones. É isso que eu espero lá para depois começar a pensar em venda. Aqui ele já fez o rompimento, ele veio testar então, via no movimento de alta, veio testar a LTB secundária, respeitou e fez aqui o rompimento da LTA. Agora ele está armando aqui um possível pivô de baixa. Olha, deixou um topo aqui, movimento de queda, tentou subir, topo abaixo do topo anterior e agora só falta romper esse fundo, essa região, para confirmar um pivôzinho de baixa numa região importante de resistência após romper uma LTA. Então, cenário aí, expectativa de queda. Caso ele consiga romper essas regiões,
LTB secundária, aí ele vai provavelmente testar a LTB primária aqui do gráfico diário, aqui do canal. Ele vem testar essa região, que aqui também pode gerar oportunidades de venda. Então, tá interessante para procurar venda, tanto nessa região, caso ele consiga romper, ficar de olho nessa, porque é um canal de baixa aí, tendência é que ele caia para ir testar o suporte do canal. Beleza? Vamos aqui para o mercado de Forex, vou carregar aqui. Enquanto carrega, vai deixando o like aí no vídeo que eu vou tomar um gole d'água aqui. Bom, vamos lá, AudiCAD, gráfico diário, região aí importante de suporte aqui no passado, ó. Fundo, subiu, então temos aqui uma região importante de suporte horizontal, onde ele veio aí alguns dias atrás, veio testar, respeitou e agora está querendo subir, está ameaçando subir, então expectativa de alta para ele voltar nessa região, uma região também que foi, deixa eu voltar aqui, tirar o zoom, aqui ó, também foi um suporte no passado, conseguiu romper, e quando ele rompe o suporte, a expectativa é o quê? Que vai buscar o próximo. Assim como quando rompe uma resistência, a expectativa é que vai buscar a próxima. Aqui, como ele não rompeu esse suporte de baixo, respeitou, e começou a querer subir, a expectativa é que ele vá testar a próxima região de resistência, que é justamente esse suporte rompido aqui no passado. Deixa eu ver aqui no gráfico de 4 horas. Não está interessante aqui. Ó. No gráfico diário mesmo já dá para falar o que eu quero comentar. Então, ó, suporte no passado fez o rompimento, região de resistência horizontal. E também tem aqui uma LTB, que é uma região de resistência. Então eu ficaria de olho em oportunidades de venda nessa região. Caso ele abra a semana aí continuando esse movimento de alta, venha testar exatamente essa região que é a resistência horizontal com a resistência da LTB, pode gerar uma boa oportunidade de venda. Então ficaria de olho em venda nessa região aqui. O mercado testar, fica interessante pensar em venda com alvo no próprio próximo suporte aqui. Audi CHF, aqui ó, também bandeira de alta, ó, o mercado aqui no gráfico semanal é uma região de briga aqui, foi suporte no passado por um bom tempo, até que o mercado conseguiu romper, começou a trabalhar abaixo, voltou, veio testar como resistência e fez o rompimento. Agora inverteu de novo, como ele rompeu a resistência, passa a ser uma região de briga como suporte. E aí é o que o mercado vem fazendo, é um movimento forte de alta, vem corrigindo dentro de um canal de baixa, a expectativa é que venha testar essa região, para a partir daqui continuar subindo, formando aí, cumprindo aí com esse padrão de alta, essa bandeira de alta que eu comentei lá no ouro, comentei no mini índice da Bovespa, está acontecendo algo parecido aqui no Audi CHF. E no gráfico diário, ó, dá para ver com mais detalhes que o mercado vem trabalhando aí há um bom tempo dentro desse canal de baixa. Então, pensar em compra aqui só quando e se ele romper a LTB. Porque aqui o padrão de continuação da bandeira só se confirma quando o mercado de fato faz o rompimento da região da LTB, da região de resistência. Enquanto ele estiver trabalhando dentro desse canal, não vejo compra, somente aqui tá procurando venda, porque ele deve vir testar essa região antes de tentar continuar subindo e aí sim confirmar a bandeira de alta. Audi NZD aqui no gráfico mensal, porque no mensal eu identifiquei aqui uma região bem importante de resistência, com uma LTB. Então, vou começar aqui desde o gráfico mensal. No gráfico semanal, ó, vê que o mercado ele veio na região aqui da LTB, movimento de queda, vem subindo, fez aqui uma região menor, menos importante do que essa, mas também aí de resistência. Deixa eu ver aqui no gráfico diário, ó. Então, esse topo caiu, aqui fez o rompimento, corrigiu e voltou a trabalhar abaixo, então aqui foi um rompimento falso. E agora ele está voltando a testar essa região. Então é uma região de resistência, como eu falei, não é tão importante quanto aquela LTB do gráfico mensal, mas é uma região importante aqui de resistência que o mercado vem testando e respeitando aí ao longo das últimas semanas, até meses aqui. Caso ele consiga romper, a expectativa é que ele vá testar a LTB lá do gráfico mensal. Mas enquanto isso, aqui ficaria interessante estar procurando oportunidades de venda, esperar o mercado chegar nessa região, ver como ele vai se comportar, se gerar aí oportunidades de venda, um pivô de baixa, pivôzinho de baixa, um topo duplo.
Então são todos aí padrões de reversão que fica interessante procurar venda caso o mercado forme esses padrões aqui na região de resistência. Então expectativa de queda aqui, não vejo compra aqui de forma alguma. Contra uma região de resistência importante dessa, no meu ponto de vista não faz sentido querer comprar. Tá? Ficaria de olho em venda. Euroaldi, aqui no gráfico mensal, o mercado trabalhando num canal de alta. Aqui ó, LTA, região de suporte do canal. O mercado vem testando aí nos últimos meses, vamos dar uma olhada no semanal, gráfico diário, ó, o gráfico diário está armando um pivôzinho de alta, ele veio testar aqui a LTB, lá do gráfico mensal, testou, respeitou, testou, lateralizou, ficou um bom tempo aqui, várias semanas batendo nessa região, não conseguia romper, mas também não voltava, não subia e ficou aqui lateralizado por um bom tempo. Agora, nesses últimos dias aí, está ameaçando um movimento maior de alta. Deixa eu dar um zoom, ó. O que ele fez? Ó, ele deixou uma região de resistência horizontal aqui por um bom tempo, até que agora ele recentemente conseguiu fazer o rompimento e está testando agora como suporte. A expectativa é continuação de movimento de alta. Então, aqui eu procuraria apenas oportunidades de compra. Tá? Deixa eu voltar aqui no mensal, ó, com expectativa aí de ele começar a subir mais a longo prazo. Então, expectativa de alta aí no Euroaldi. EuroCHF, o mercado testando aqui região importante de também, olha lá, uma outra bandeirinha, falei que padrão de bandeira, tanto de alta quanto de baixa, acontecem bastante no mercado, padrão de continuação. Outra bandeira de alta aqui, gráfico semanal. Região aqui de briga, foi suporte no passado, o mercado rompeu, a partir daí começou a respeitar como resistência, ó, veio uma vez, respeitou, veio a segunda vez, respeitou, veio de novo aqui, respeitou, até que conseguiu romper. Aí é uma região de briga, volta a ser uma região de suporte, que é justamente onde o mercado veio essa semana. No gráfico diário, ó, dá para ver a bandeira com mais detalhes, o mercado aqui trabalhando, tá vindo testar aqui a região de suporte, então pensar em compra aqui somente se o mercado romper. Pode, claro, pensar em compra aqui mais a curto prazo enquanto estiver trabalhando dentro desse canal, mas com expectativa mais a longo prazo, quem vai fazer aí um position, até mesmo um swing, seria interessante esperar a confirmação do rompimento aqui da resistência, a confirmação da bandeira. Aí ficaria mais interessante para pegar um movimento mais a longo prazo. No intraday não tem necessidade, o mercado vindo agora testar essa LTA, junto com a região horizontal aqui, que foi resistência no passado, agora como suporte, então ele está numa região interessante aí que pode começar a gerar oportunidades de compra nos próximos dias, então ficar de olho nisso, como eu falei, mais a curto prazo, enquanto estiver trabalhando aqui dentro, se procurar uma compra que já sair aqui próximo da resistência do canal, mais a longo prazo, que é algo bem mais a longo prazo, tem que esperar o rompimento da LTB para confirmar a bandeira. EuroGBP aqui, gráfico semanal, continua respeitando aí, mas não vem caindo aí como eu comentei em análises anteriores, do movimento que o mercado fez aqui de rompimento dessa região aqui de suporte, correção, testou a região como resistência e expectativa de continuação de queda para ir testar, tirar aqui de trás da câmera, para testar essa próxima região aqui de suporte, esse fundo duplo aqui. Então, deixa eu puxar, ó, dá para ver aqui, ó, dá para ver agora. Então, ó, o fundo duplo aqui. Então, a expectativa é o quê? Movimento de queda, rompeu essa região de suporte, corrigiu, testou como resistência, está respeitando, expectativa de continuação de queda aqui no gráfico semanal. Então, é algo aí que vai aí algumas semanas, até meses para acontecer. Ele vem, deixa eu dar um zoom, ó, nas últimas semanas fazendo velas de rejeição, ó. Essa semana rejeição, a semana anterior ali meio que não chega a ser uma de rejeição, uma de indecisão, ó, rejeição e indecisão. Então o mercado está brigando aqui, mas a expectativa é de queda. Região de resistência importante aqui, que o mercado respeitou, então a expectativa de queda para ir testar a próxima região de suporte. Então eu pensaria apenas em venda no EuroGBP, só pensaria em compra aqui se caso o mercado decidir subir aqui e conseguir romper essa região. Aí começar a trabalhar acima dela, dessa região aqui, só assim eu começaria a pensar em compra. Enquanto estiver trabalhando abaixo, não vejo compra aqui, somente venda. EuroJPY, gráfico semanal, região aqui importante de resistência, o
topo. Aí o mercado vem testando aí nas últimas 3, 4 semanas. Vamos dar uma olhada no diário. Ó. Chegou a perfurar a região, rompimento falso. Ó, fez o rompimento, corrigiu, ameaçou continuar, pivôzinho de baixa. Então, rompimento falso e armou um pivô de baixa. Topo, fundo, topo bem abaixo aqui do anterior e terminou a semana rompendo o fundo anterior. Então, expectativa de queda, movimento aí de queda para ir testar a próxima região de suporte, que vai estar aqui também. Deixa eu aumentar essa LTA. Ó, vai coincidir aqui com essa região. Então, aqui a expectativa é queda para os próximos dias aqui no EuroJPY para vir testar essas regiões de suporte. Beleza? GBPUSD continua lateralizado, que eu comentei dele aí nas últimas semanas, ó, mais uma semana lateralizado, que é o separador de semanas. Ó, semana lateralizado, outra, e essa última mesma coisa, não mudou nada. Aqui eu comentei em análises anteriores que aqui dá para procurar oportunidades enquanto o mercado tiver lateral desse jeito nas extremidades, em tempos gráficos menores, ali operações no intraday, M15, M5, talvez H1 aqui, não, H4, H1 já fica ruim. M15 e M5 ficaria interessante para procurar oportunidades contra essas extremidades, ou seja, o mercado chegou na resistência, ficar de olho em venda, chegou no suporte, ficar de olho em compra, chegou no suporte, ficar de olho em compra, chegou agora de novo no suporte, ficar de olho em compra, e aqui sairia aqui. Ele está vendo que ele já formou uma outra região de resistência abaixo dessa principal. Então, se gerar uma oportunidade aí de compra M15, M5 aí no decorrer no início da semana, como ele já fechou a semana aqui, provavelmente aí se acontecer vai ser na segunda ou no máximo na terça-feira, já coloca o alvo aqui, já sai aqui e pega aí esse movimento aqui, mas claro, ele tem que continuar respeitando essa região. Fechou aqui com uma vela de indecisão, então teria que perder a máxima dessa vela, um fundo duplo igual fez aqui, ó, um fundo duplo, um pivôzinho de alta, então são gatilhos de entrada aí que dá para ficar de olho nessa região para pensar numa compra, como eu falei, e sair aqui, para ser mais conservador, sair aqui. E o SDK de gráfico aqui mensal, porque tem uma região importante de suporte, ó, fundo no passado subiu, fundo no passado subiu, e é onde o mercado vem aí, tanto esse mês quanto o mês passado. Vamos dar uma olhada no semanal, ó, o gráfico semanal, quantas velas de rejeição e indecisão o mercado fez quando chegou no suporte mensal, ó. Uma vela de indecisão, está entre indecisão e rejeição, não tem problema, nunca vai ser uma vela perfeita. Como quando a gente está aprendendo, que a gente vê o desenho da vela ali, é o mais perfeito possível para a pessoa que está vendo entender a formação, mas no mercado real nem sempre vai ser perfeitinha. Indecisão, opa, agora essa última semana foi uma vela compradora, então tudo indica aí movimento de alta para os próximos dias, após o mercado testar essa região de suporte importante do gráfico mensal e ficar 4 semanas batendo e não conseguiu romper. E agora tudo indica aí força, parece que os vendedores estão desistindo de tentar continuar o movimento de queda aí que vinha fazendo. E agora aqui teve domínio total aí por parte dos compradores. Então, provavelmente aí oportunidades de compra no SDCAD para os próximos dias, até próximas semanas. Deixa eu dar uma olhada aqui no gráfico diário. De 4 horas. Ó, força compradora que entrou aí na sexta-feira. Aí a semanal, ó, separando por semana no gráfico de 4 horas, ó. Uma semana lateralizado, outra semana lateralizado, outra semana lateralizado. Essa semana ficou quase a semana toda lateralizado e sexta-feira entrou volume comprador. E rompeu todas essas máximas aqui, ó. Conseguiu romper. Aqui provavelmente ele vai abrir a semana corrigindo esse último movimento de alta. Ele já até iniciou, ele vai provavelmente corrigir até mais ou menos aqui. E a partir daqui gerar oportunidades de compra. Ficar de olho nisso então. Oportunidades de expectativa de alta no SDCAD. E aqui por último, os dois ativos que eu não tenho na plataforma, o HK eu até tenho, mas não tem muito histórico ainda para fazer uma análise mais aprofundada, né? Não tem muitas
velas ali para o passado. Então vou fazer aqui no TradingView, começar aqui pelo Bitcoin. O Bitcoin aqui no gráfico diário lateralizado aí faz alguns dias, algumas semanas. A expectativa de correção continua. Quase toda semana eu analiso o Bitcoin, sempre tem alguém pedindo. Que é o que? O mercado, então, ele fez aqui um movimento de queda, deixou esse fundo, essa região de suporte, corrigiu e conseguiu fazer o rompimento. Então agora a expectativa é o quê? Que ele fizesse uma correção para testar essas regiões, tanto essa região horizontal, que foi suporte no passado, agora é uma região de resistência, quanto a região aqui de Fibos, pegar todo esse movimento de queda aqui, puxar Fibonacci, região entre 50 a 61.8, que coincide com essa região. Então essa é a expectativa que eu comentei nas duas últimas vezes que eu analisei o Bitcoin, porém ele está lateralizado, vamos ver aí, não tem muito o que fazer, mas a expectativa é que ele venha testar. Onde ele está aqui não tem o que fazer, eu não vejo compra, porque o mercado está no movimento forte, fez um movimento recente forte de queda. Aqui, apesar de ter uma região de resistência que ele formou agora recentemente, não é tão importante quanto essa daqui, então aqui compra eu não procuraria, que seria contra a tendência, e venda eu acredito ali que ele pode ainda voltar a testar essa região, então eu pensaria em venda aqui, caso ele suba e venha testar essa região, eu pensaria em venda aqui para pegar um possível novo movimento de queda, tá? Então vender o mais caro possível, né? Não vender aqui barato, tá? E compra aqui eu não vejo compra não. Tá, ele pode, como eu falei, subir, provavelmente ele deve aí subir, mas é uma correção desse movimento de queda. Então, ficaria mais de olho em venda aqui, que também tem, além dessas duas regiões que eu comentei, a horizontal e a de Fibo, tem a média móvel passando aqui, que é uma região de resistência, e tem essa LTB também passando aqui, que pode coincidir aqui também. Se caso o mercado não subir com muita força, subir mais tranquilo, vai casar aqui todas essas regiões e aí procurar venda aqui. E por último, o HK50, o índice chinês, aqui o Hang Seng, aqui no gráfico diário, o mercado formou uma região aqui de resistência horizontal, onde o mercado fez um movimento de queda, voltou a testar, respeitou, caiu, veio recentemente testar essa região e está caindo. Aqui o interessante é o quê? Que no passado, ó, deixa eu aumentar, deixa eu dar um zoom. No passado ele corrigiu, veio assim, acompanhado aí de uma LTA, chegou na resistência aqui horizontal, respeitou, fez o rompimento da LTA, corrigiu e movimento de queda, fez um pivô de baixo. E agora ele está fazendo um cenário parecido, corrigiu, acompanhado da LTA, chegou na região de resistência horizontal e agora, recentemente, ele rompeu a LTA e está ameaçando uma correção para formar o pivô. Deixa essa região marcada aqui por quê? Porque se pegar o movimento aqui de queda atual que ele fez, região entre 50 a 61. Caso o mercado inicie a semana aí subindo mais um pouco, chegar aqui e começar a querer cair, é aí uma boa região para pensar em venda, esperando que ele faça algo parecido que ele fez aqui. Movimento de queda, correção. Aqui também região de 50,61 de FIBA. Ó, se puxar a FIBA aqui, ó. Vou pegar a FIBA aqui. Ó. Opa. Aqui, ó. Exatamente onde ele veio testar. Aqui apanha um pouquinho de TradingView que eu não uso. Pronto, ó. Exatamente na região de 50,61 e caiu. Aqui pode ser que ele faça aí um movimento praticamente igual. Movimento de queda, esperar que ele suba mais um pouco, chegar aqui nessa região, ficar de olho em oportunidades de venda, armando um pivôzinho de baixa. Então, algo que ele fez aqui no passado pode se repetir agora no HK50. Bom, então é isso, analisei aí todos os ativos, aqui tem, se eu não me engano, 17 ativos que vocês enviaram aí. Então fica aí a análise para essa semana, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal caso você seja novo por aqui. Espero aí que a análise ajude você aí nos próximos dias, na tomada de decisões, que você faça boas operações. E é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço, um bom final de semana e vejo você num próximo vídeo. Valeu!